Alô a todos que nos assistem. Um grande abraço, carinhoso, fraternal. Estamos começando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, no capítulo 7, Jesus e Justiça, e o capítulo 8, Jesus e Dever, do livro Jesus e Atualidade. Está conosco hoje a nossa colega Adriana Lopes e o nosso colega Daniel Campos, que vão colaborar conosco no programa de hoje. Um abraço a vocês, Adriana e Daniel, bem-vindos mais uma vez ao nosso cantinho aqui de estudo e reflexão da série psicológica. Muito bem. Olá, Gelson, obrigado. Olá, amigos que nos assistem pelo canal da Mansão, grande abraço. Olá, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Então, são temas muito interessantes, né? A questão da justiça, a questão, né, do dever. E Joana realmente, né, coloca, né, a ideia da justiça como essa força, essa dinâmica, esse processo, né, de poder reparar o que está equivocado, de corrigir, né, o infrator em favor de que ele possa voltar à lucidez espiritual e se tornar útil de novo à sociedade na qual ele está inserido, né? E aí eu acho que é uma questão importante refletir um pouquinho do papel da justiça, né? O que envolve a justiça, porque muitas vezes a gente pensa que a justiça é igual à punição, né? E não é, né? Portanto, é que Kardec propunha que a educação é justamente mais importante que a instrução, porque ela realmente é um elemento transformador. E a justiça vem em favor da educação, né? A educação como valor de alma, de recuperar os valores que, por algum motivo, eu me distanciei ou esqueci, e que ficou presente na nossa vida a partir do meu comportamento, né? A minha inflação diz, puxa, essa não é a realidade que me cabe. Isso não diz respeito à minha dimensão essencial do ser. E aí eu tenho que me corrigir, né? Não com punição, mas com uma proposta, então, de poder retomar a mim mesmo, né? A minha essência espiritual e seguir a minha jornada em busca desse valor de alma. Como é que vocês veem essa questão da justiça? Como é que vocês percebem a benfeitora desenvolvendo esse tema a partir do capítulo dela? Bom, é importante nós olharmos, eu gosto de ver a estrutura que ela trabalha um tema, porque ela, como uma grande educadora, ela traz toda uma leitura pedagógica, né? E ela estrutura esse capítulo de uma forma muito didática, onde ela, nessa primeira parte, né, na parte primeira, ela dá o objetivo da justiça, que é isso que o Gelson coloca, né, de diferenciar essa justiça de uma punição. Ela vai falar, ela vai explicitar o que seria o delito, ela vai dar também os objetivos dos métodos disciplinares. Aí, na segunda parte, ela coloca Jesus como esse paladino da justiça equânime, onde ele, então, sai de uma postura punitiva, vingativa, que era a lei de Talião, e aí ele vai assumindo um papel de igualdade, né? Uma justiça de direitos iguais a todos. E, finalmente, na última parte, ela traz uma proposta educativa de Jesus frente a essas infrações legais, que seria, né, se nós olharmos aquelas 20 propostas que ela vai trabalhar do homem contemporâneo, aquelas 20 problemas que ela coloca, ela vai trazer como um grande problema contemporâneo a questão dos delitos e as infrações dos códigos legais. Por isso, a importância de olharmos o que é o Código Legal, para que serve, né, para que a sociedade, a humanidade ainda necessita de leis. E só para colocar aqui de uma forma tão linda, né, o Emmanuel coloca
que enquanto a lei do amor ainda não reinar na Terra, nós precisaremos dos códigos legais, né? Então, é uma necessidade para que se viva numa sociedade. Em termos sócio-históricos, né, ela traz também no capítulo como os sentimentos, né, e o processo evolutivo também da inteligência, eles vão refletir, né, a nossa estrutura social no que diz a ordem das leis, né? E à medida que o homem mergulha afetivamente para dentro de si e também vai evoluindo em termos culturais de inteligência, essa justiça ela vai deixando de ser menos primitiva, menos desadaptada, e ela vai sendo um grande espelho da justiça perfeita, que é a justiça de Deus, né? Por enquanto, nós estamos ainda refletindo as nossas inadaptações, a nossa inconsciência da nossa realidade psíquica, fazendo um ensaio a esse processo de justiça que nos rege, e que ele, de alguma forma, a nossa psique, ou o nosso espírito, ele está tão inconsciente que é necessário ainda uma estrutura externa, social, que possa gerar esse controle. É como a Adriana trouxe, né? A partir do momento que o indivíduo vai interiorizando a lei divina e tomando consciência dela, né? A partir dessa realidade do nível de consciência de ego, com a consciência profunda, essa introjeção, essa consciência da lei de Deus vai afrouxando essas expressões mais sociais, não no sentido do desregramento ou da destruição das instituições, porque elas são necessárias, mas ao ponto de ser uma ordem psíquica natural da criatura humana e ela conviver a partir dessas leis de Deus que regem a própria psique, né? A justiça é uma lei que rege o psiquismo, né? Tanto que nós vemos as experiências de culpa, as autopunições, no sentido mais desadaptado da alma, né? Como também os processos de recuperação espiritual inevitáveis, né? Como o próprio Allan Kardec colocou em sua obra. Com certeza. Eu acho que dentro do que estão falando, a gente pode sintetizar, né, que a gente tem dois sentidos de justiça, né? Uma que diz respeito à lei, ao direito, melhor dizendo, né? A conformidade ao direito, né? Que é esse exercício da sociedade se organizar de maneira que todos possam conviver, né? E tem daí leis que regem pelo direito, né? A legalidade que envolve a sociedade, e também como igualdade ou proporção, que diz respeito a uma noção de justiça mais ampla e mais profunda, que nos leva a pensar que existe uma justiça dos homens e outra de Deus, né? E nem sempre essas justiças convergem, um dia vão convergir. E é interessante que alguns autores colocam justamente que a justiça ela não existe. O que eles querem dizer com isso, quando alguns filósofos falam que a justiça não existe? Porque a justiça pertence justamente à ordem das coisas. Que a ordem das coisas é o que é justo, né? Tudo que é ordenado, harmônico, perfeito, em sintonia com a lei divina, é justo. Então, como as coisas devem ser feitas, né? A ordem das coisas que se devem fazer. Por isso que, justamente, elas não existem enquanto justiça, porque elas já são, né? Então, a justiça é o exercício de fazer valer essa ordem, né? Então, a justiça existirá se a fizermos, né? E esse é o problema humano, né? E como, então, fazer a justiça? Se a justiça ela não existe enquanto realidade, mas sim enquanto um processo, enquanto um exercício em favor das ordens das coisas, a grande questão é como a justiça se torna boa em si, né? Como um horizonte de todas as ordens e que existe das leis, como uma virtude, né? Uma virtude, um valor que a supõe e que rege toda a humanidade. E aí que o Daniel coloca que, na medida que o homem vai desenvolvendo sentimento, eu achei bem interessante isso, que o desenvolvimento é um fator essencial para a noção de justiça. A gente vai aos pouquinhos, né, aprimorando também a inteligência
E aí não precisa leis tão dramáticas, né? Leis tão cruéis, tão impositivas, e o processo dá de maneira mais branda, mais suave, mais favorável. E partindo dessa questão, né, Gelson, a gente pode lembrar que na época de Jesus as leis eram injustas e impiedosas, né? Porque ali predominava o que Jung chama de sombra coletiva. Então, na época de Jesus, a sombra era algo avassalador. Então, era necessário leis duras, leis muito vingativas até, né? Para que a justiça pudesse ser feita, mas não seria uma justiça, mas uma questão de punição, né? Naquela época, exatamente, era punitiva, porque essa sombra coletiva reinava, e aí, para que pudesse se regular esse comportamento da sociedade, das pessoas, com uma questão de disciplina até moral e social, foi necessário, então, para que pudesse dominar esses impulsos, né? E racionalizar essa sombra um pouquinho na tentativa de integração, foi necessário, baseada na lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, punir o membro, né, que fazia o delito. Então, se alguém roubasse, era ali cortado as mãos, e aí assim sucessivamente, né? Na tentativa de uma medida naquela época justa, né, mas que a gente sabe que é vingativa. E aí Jesus fala que não é o membro que comete o delito, mas sim o espírito. Então, né, Jesus traz essa nova proposta de lei quando ele mostra que é o espírito, o ser imortal que comete o delito e não a mão, o órgão, né? Não adianta transferir para o órgão essa punição. Ele, quando surge, né, a personalidade de Jesus na experiência humana, a partir do momento que ele começa a apresentar as lições do seu evangelho, ele sempre atuou a partir dessa justiça conectada à consciência cósmica, ao pensamento divino. Na passagem, quando a adúltera é pega, né, ela estava à feira, conta Humberto de Campos, e um homem foi assaltá-la e tentou, de alguma forma, levar as poucas moedas que ela tinha, e eles foram às vias de fato, caíram ao chão, ali rolando, né, trocando socos e pontapés, e ele, percebendo que não ia conseguir levar a bolsa, levanta-se e sai gritando: apedrejem adúltera, apedrejem adúltera. E as pessoas já sabiam, né, que ela era uma pessoa que tinha relacionamentos duplos, e os fariseus estavam ali presentes, pegam ela e levam ela para aquele círculo ali mesmo, naquele momento, em meio àquela feira pública. E Jesus é perguntado, né, ele tinha acabado de chegar ali à cidade, ele é perguntado: e aí, né, o que nós fazemos com essa mulher? Apedreja, né, ou seja, você vai derrubar toda a tua lei de amor, né, e vai contra com essa agressividade que tu está pregando, ou tu vai pactuar com a prostituição, sendo conivente com essa realidade dessa mulher. E é fantástico, né, porque narra Amélia Rodrigues exatamente refletindo o ensinamento de Joana, que a justiça é um processo de educação. Nesse momento, né, ele encontra uma saída, ele vai ao chão, ele se ajoelha, crava os dedos no chão e começa a fazer uma lista, um rol de sombras que caracterizavam as pessoas que estavam ali presentes naquela roda. Então ele coloca adúltero, meretriz, ladrão, que eram pessoas que também tinham uma sombra oculta, né, que escondiam a sua vida dissoluta, e ele, em silêncio, coloca ali aquele rol de defeitos, e as pessoas, lendo na areia o próprio defeito, se reconheciam no defeito, e aos poucos foram liberando a mulher, quebrando aquele jogo de espelhos, aquele jogo de projeções que ali se encontrava. A mulher foi libertada, e eles, de alguma forma, o grupo que ali também se encontrava foi educado no sentido de se apropriar da própria sombra. E é fantástico esse processo psicológico apresentado por Jesus, porque ele não se ergue em meio ao público e fala: você é aquilo, você. Ele, em silêncio, caridosamente, deixa que cada um reconheça o próprio defeito, né, que somente aquele que era portador do defeito ou da implicação sombria reconheceria o que ali estava escrito,
e se reconhecendo naquele grande espelho que ele coloca na areia, liberta a mulher e se educa nesse sentido psicológico, né? Eu acho que essa passagem ela reflete exatamente esse processo da justiça, é um processo de educação, e que Jesus passou, né, durante toda a sua existência trazendo esses ensinamentos com esse nível psicológico de altíssima consciência. É interessante isso, Daniel, porque realmente a justiça começa a ser distorcida como uma justiça dos mais fortes, né? Daqueles que têm o poder do dinheiro, o poder da religião, o poder do lugar de destaque na sociedade, os interesses escusos que fazem jogos e alimentam um ao outro para se manter naquele lugar de destaque, né? Então, a justiça acaba se perdendo nesse jogo de interesses, né? E Jesus vem denunciar isso de uma maneira muito muito sábia, né? E Joana vai colocar isso de maneira muito plena, assim, quando ela diz que Jesus fez o paladino da justiça equânime, né? Então é uma outra noção de justiça, né? que é muito importante, porque, de certa maneira, quando ele traz essa ideia de ser da equidade, de ser equânime, de novo, ela remonta ao capítulo da Joana, quando ela fala da tolerância, né, anteriormente, né, que envolve misericórdia, não no sentido de renunciar a corrigir-se, né, mas de que para ser realmente equânime e justo, né, esse juízo precisa ser superado superar o ódio e a cólera, os interesses, né, egoístas do homem, né? Então, não tem como ser justo no ódio, não tem como ser justo na cólera, não tem como ser justo quando está preso nos seus interesses. Né? Então, a justiça envolve inteligência, envolve prudência, envolve a fidelidade, justamente, essa visão mais ampla da realidade, que não está a serviço dos meus interesses, né? Mas sim, justamente, a essa equanimidade, ao direito de todos, né? A realidade de todos. E aí Jesus, como diz a Joana aqui, fala que, no período de arbitrariedade, diz ela, foi magnânimo, de abuso de poder, falou sobre a renúncia à arrogância, e fez-se humilde, de exploração, ensinou a generosidade e viveu. Então, ele vai falar da justiça dos mais fracos, né? Não da fraqueza pelos olhos do mundo, né? Desses fortes que pensam que podem determinar a sua justiça e determinar a lei conforme seus interesses, a uma justiça que envolve realmente a consciência daquele que age corretamente e que pode ficar em paz com a sua consciência. E dentro dessa igualdade, né, de direitos, Jesus coloca que todos são iguais, diferenciando-se apenas por suas conquistas intelectuais e morais. Então, isso que é bonito, né? Somente as suas conquistas que diferenciam um ser do outro, né? E a hierarquia é uma aquisição pessoal, mas não tem privilégio, então não é porque está numa classe social, na cor de pele ou numa posição que ele tem um privilégio, né? Mas, na realidade, todos têm a condição para essa aquisição intelectual e moral, né? Proporcionando a mesma oportunidade para todos. E aí, a forma que Joana nos coloca para que nós possamos enfrentar, né, como proposta essa questão atual, lembrarmos-nos que Jesus, ele tratou da mesma maneira tanto Nicodemos, que era o doutor da lei do Sinédrio, né, quanto Zaqueu, que era o cobrador de impostos. Então, se nós olharmos as histórias, né, nós vamos estar lendo a forma como Jesus tratava a todos indistintamente com aquele amor. E é interessante que esse amor de Jesus só é possível porque quando ele exercia justiça, ele era um ser integral que já tinha integrado a questão da ânima e ânimos, né? Então, quando ele colocava o seu sim, sim, não, não,
ele fazia isso com o ânimos, que é aquela possibilidade de colocar de uma forma o seu masculino sem agredir, né? Ele simplesmente ele colocava, faça o seu dizer sim, sim e não, não. E depois, quando ele acolhia, né, como o Daniel disse, a mulher adúltera, acolhia até o ladrão na cruz, né? Ele acolhia lá a família de Lázaro, suas irmãs, ele acolhia com essa docilidade da ânima, que é o seu lado feminino, né? Então, Jesus era um ser integral que já integrou, ele tem também nele, por aquisição de evolução, porque ele é um espírito puro, integrado essa questão de ânima e ânimos, que Joana muito bem trabalha na própria série psicológica, que é o lado masculino e feminino que existe dentro de cada um de nós. Enquanto o ego é masculino, ele tem no seu interior o feminino. Quando o ego é feminino, ele traz o contraponto, né? Mas Jesus integrou, ele conseguia tanto o masculino quanto o feminino nessa integração dos opostos, né? A Joana traz também, né, falando de uma realidade mais ligada às leis universais, nesse sentido das leis naturais, a lei de Deus e a justiça sendo uma expressão dessa lei. Ela coloca que a real justiça sempre encontra o infrator, né? Então isso reflete a perfeição da lei divina, né, que está instalada em todas as almas, né, em todas as criaturas humanas, que rege a relação entre os seres, e isso reflete diretamente a obra de Allan Kardec, quando Allan Kardec coloca o Código Penal da Justiça Divina, né, no seu céu e inferno, que ele fala do processo de recuperação da alma, que é um rito, né, de 3 passos para você poder se recuperar, passando ali pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação, né? Então a Joana coloca, né, nessa perfeição dessa justiça, que a lei de justiça é uma lei energética que rege esse processo e que, independente da criatura, da sociedade assim o saiba, né, a alma sabe. Então, o indivíduo nunca escapa da própria consciência superior. E continuando essa ideia que está trazendo aqui, que está lá em Cristo, que Platão, de uma maneira, também já trazia, né, e que Joana vai trabalhar aqui no capítulo, né, é justamente essa ideia que a justiça está ligada ao que reserva a cada um a sua parte, né? O seu lugar, a sua função, preservando justamente essa harmonia hierarquizada do conjunto, né? Que cada um está num nível de evolução, cada um está num nível de realidade espiritual. Existe um conjunto harmônico da lei de sociedade, como está bem descrito no Livro dos Espíritos, e que, de uma certa maneira, a justiça é cada um assumir sua parte, seu lugar, sua função, e receber aquilo que lhe cabe dentro das necessidades e do movimento desse conjunto, né? Porque não tem como... A justiça não é dar a todos as mesmas coisas, quando eles não têm a mesma necessidade nem o mesmo mérito. Então, a grande questão que Joana vai trazer aqui nesse capítulo é como manter, então, a igualdade entre homens desiguais. Né? Acho que isso que é o grande desafio da justiça, né? Que fala dessa atitude equânime de Jesus, na atitude dele, como a Adriana colocava em relação à atitude, e o Daniel também, frente às situações que ele demonstrava pelo seu exemplo. E tem uma imagem tão linda, né, Gelson, dessa possibilidade de igualdade tratando de forma desigual, né? Porque muitas vezes os pais acreditam que precisa fazer a mesma coisa para um filho e para os outros todos, né? E existe uma tirinha que colocam, que existe 3 crianças, uma bem pequenininha, uma bem alta e uma média. E aí eles vão colocar, eles não conseguem ver do outro lado do muro. Então, eles colocam 3 pequenos banquinhos para que eles possam olhar do outro lado. Só que os banquinhos são colocados de forma igual, porque a lei é igual para todos. Então, todos eles recebem a mesma altura do banquinho. Então, eles chegam, eles olham através do muro
E o grande ficou muito maior. Então, aquele banquinho não foi necessário para ele, porque ele já conseguia olhar. O bem pequenininho, mesmo com o banquinho, ele não conseguia ainda enxergar do outro lado do muro. E aí, o do meio, né, o médio, ele, então, de certa forma, ele conseguia olhar. Então, essa imagem é muito bonita para exemplificar isso que o Gelson coloca, no sentido de que, de acordo com o nosso grau, né, de intelectual, moral, é que nós temos que receber aquele instrumento. E é isso que é muito difícil para nós compreendermos ainda. Principalmente os pais, né, quando eles têm os filhos em casa, eles acham que eles têm que fazer, se faz para um, tem que fazer para todos. E, claro, tem que fazer para todos, mas cada um segundo as suas necessidades, né? Se é uma criança portadora de uma necessidade maior, ele precisa receber mais. Do contrário, aquele filho muito intelectualizado, ele não precisa tanto. Então, isso é a justiça. E é tão complicado, complexo entender dessa forma, né? Com certeza, né, Adriana? Porque, claro, a gente diz, lei é lei, seja justa ou não, né? E como é que a lei divina, apesar de ser uma lei para todos, né, uma lei universal, mas ela opera dentro dessa diversidade de cada condição evolutiva do espírito. Então, tem essa lei cega, né, e tem a lei com misericórdia, né, que é sábia, né? Então, existe essa justiça que nos remete à legalidade, à justiça como fato, né, ligado à lei, mas tem um segundo sentido da justiça, que é a justiça como valor, né? E essa justiça como valor envolve justamente a igualdade e a equidade, ou seja, lidar com as pessoas com equidade, e aí ela se torna uma virtude, né? Então, não é a justiça que faz os justos, são os justos que fazem a justiça. Então, essa capacidade de olhar para a realidade, como Jesus coloca, e Joana traz muito bem aqui no capítulo, a realidade dos outros, e dar a cada um aquilo que cada um necessita dentro da dinâmica perfeita da lei divina, que sempre nos devolve para nós mesmos, né? Nessa proposta que o Daniel falava, que o processo da justiça envolve arrependimento, expiação e reparação. Então, ninguém vai fugir da lei. E todos nós vamos ter que dar conta dos nossos atos em alguma medida. Mas isso se faz dentro de um campo de realidade, de uma dinâmica que sempre é para favorecer essa educação, como a Adriana está falando, favorecer, não para punir, mas justamente para nos libertar da ignorância, para promover a possibilidade de um caminho de reencontrar essa sintonia com a lei divina que está dentro de nós em favor da felicidade. Porque, por incrível que pareça, né, há toda uma relação de justiça com felicidade, né? Porque se a justiça é uma virtude, como o Jonathan está nos colocando ali, e que então ela é um horizonte de todas as coisas, nessa relação harmônica entre a dinâmica coletiva e a coexistência de todos nós numa lei que favorece a todos, né? Então, a humanidade requer justiça, né? Mas, de uma certa maneira, é só a partir desse movimento justo que a gente vai poder encontrar os caminhos para a felicidade, né? Então, a felicidade não dispensa a justiça. Ela, na verdade, precisa da justiça para que esse movimento da vida possa realmente ir ao encontro dessa caminhada plena do nosso ser e, consequentemente, da nossa felicidade. E no encerramento do capítulo é muito bonito quando Joana nos coloca no colo, né? Porque ela fala assim, né, que diante dos nossos equívocos, porque com certeza todos nós nos equivocaremos no cumprimento das leis, sejam elas das leis da terra ou das leis, né, as leis divinas, enfim. Então ela vai nos propor, né, o que fazer diante de quando a gente se
se pega, né, infringindo uma lei, seja ela material ou espiritual. Então, ela diz assim: reeduca-te, né? Então, compreenda onde é que você falhou, toma consciência e use esse erro para que a gente possa, então, reparar esse delito, né? E aí ela fala também para que a gente possa ter a calma, né? Para esperar que a justiça se faça. Então, se de repente a gente foi, de alguma forma, injustiçado, né? Se a gente achar alguém está me perseguindo injustamente porque eu não cometi esse delito, então ela fala, calma, né? As coisas vão se esclarecer com o tempo, né? E aí é interessante porque a gente vê que lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec fala, né, da justiça, que um atributo de Deus é a justiça. Deus é soberanamente bom e justo. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, não há injustiça. Então, se hoje eu estou pagando um delito que eu não cometi, então aí a calma é importantíssima para que a gente possa entender que isso não é um erro. Tá? Então, esse aparente engano, hoje, ele é um resgate de um passado que, com certeza, houve, né, necessita ser reparado. Então, a educação, então, reeduca-te, foi o que Joana nos disse, e a questão da calma para que a gente possa esperar que a justiça se faça, né? E, acima de tudo, a confiança em Deus, que se Deus é justo, justa há de ser essa causa também, né? E aí eu acho importante realmente, né, sair dessa visão parcial e limitada do aqui e agora, desse jogo, né, superficial das aparências do mundo, né, Adriana? Porque a gente tem que alargar nossa visão espiritual para além dessa dimensão e se a gente construir uma lógica a partir da dinâmica material ilimitada desse espaço-tempo, que é uma fatia da realidade, a gente não vai compreender a justiça, né? Porque justamente existe, dentro da lei de causa e efeito, realidades outras, e às vezes o Deus se utiliza da injustiça dos homens para realizar a justiça dele, né? Então, aquilo que parece injusto, e às vezes é injusto, do ponto de vista do jogo do mundo, mas tem um sentido, um significado existencial para além daquele momento, como tu falaste, que remonta a um confronto, a uma expiação do meu passado, da qual eu estou em falta comigo mesmo, com a minha consciência e com a lei divina. E se for uma injustiça dos homens, nem tudo é pago de débito também. Essa injustiça pode ser um exercício de amor, um testar, uma aprovação e um processo que envolve um desafio para mim, enquanto espírito, para dar a minha colaboração para o mundo também. Então, nem tudo a gente pode ver sempre com uma ótica reducionista a partir de uma perspectiva limitada, porque a vida, dentro do livro Jesus e a Atualidade, né, a Joana está falando vários padrões arquetípicos, padrões essenciais que movem a realidade psicológica do homem na sua dimensão espiritual, onde entra a justiça, onde entra a coragem, o dever, a tolerância e tantos outros elementos que ela vai trabalhando aqui durante os capítulos do Jesus e a Atualidade, mostrando que a nossa compreensão tem que ser alicerçada dentro de vários fatores e que não pode ser reduzida a uma impressão, a uma realidade apenas parcial da vida espiritual, né? E isso que é difícil para a gente compreender e fazer diante da nossa ainda pequenez espiritual, nossa pequenez psicológica. E é interessante que Jesus tem uma fala, né, em Mateus 5,17, que ele diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. E é muito interessante, porque Joana trabalha tanto aqui no Jesus e a Atualidade, quanto é o primeiro capítulo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né?
Então, e também é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha a importância de olharmos sobre a justiça divina, a justiça material, como que nós estamos exercendo a justiça que nos cabe, porque todos nós temos uma parcela, né? Nós estamos no mundo, então nós temos que vivenciar essas leis do mundo. Como que eu estou diante da lei e como que a lei age sobre mim? Porque Jesus, embora vendo num momento onde a sombra coletiva imperava e que ele trouxe uma proposta nova da lei do amor, ele cumpriu as leis e ele sabia da necessidade daquela lei tão dura, né? Porque aquele povo, nós naquela época, vamos dizer assim, né? Nós precisávamos ainda de códigos tão severos, tão duros, né? Então ele veio cumprir a lei, né? Ele não veio quebrar aquela lei, mas ele veio, segundo ele diz, dar-lhe complemento, porque a partir dali ele complementa com a lei do amor. Isso me lembra uma frase de Pascal que diz que só há 2 tipos de homens, né? Os justos, que se creem pecadores, né? E os pecadores que se acham, né? Que se acreditam justos, né? Então, é muito perigoso a gente achar que a gente tem o poder, né? De querer determinar a justiça e achar o que é justo ou injusto. A gente falava no encontro anterior sobre a questão do julgamento, né? Porque justamente a justiça é de Deus, né? Então a gente não tem como avaliar muitas vezes essa realidade tão complexa que é a vida e das questões que se impõem diante das situações que a vida nos coloca, né? Então, o que eu acho importante nisso que está falando, né, Adriana, é que o que eu sou, né? O que eu sou é a verdade da justiça. Ou seja, não importa que a vida age assim, o assado, se a lei é usada de maneira injusta, se as pessoas são justas ou injustas comigo. Porque, de uma maneira, a vida vai se encarregar de lembrar quem eu sou. E eu vou me deparar com essa justiça aí, como tu está falando, em alguma medida. Então, de uma maneira, a justiça é um exercício de um confronto comigo mesmo, nessa proposta pedagógica de Jesus, e justamente ir trabalhando nosso equívoco, e trabalhando os condicionamentos que a gente acreditou sendo adequados, mas que a vida vai dizendo não. Esse não é o melhor caminho. Esse caminho gera dor, gera sofrimento, limita a tua vida, limita a vida dos outros. Vamos corrigir isso para o teu bem e para o bem de todos nós. Então, de uma certa maneira, eu vejo a justiça dentro dessa sabedoria divina como um momento constante onde nós estamos sendo confrontados e temos que justamente encontrar a nós mesmos dentro da nossa caminhada evolutiva. E dando sequência, né, Gelson, aí de uma forma muito uma continuidade, né, da justiça para o dever, né? Porque aí no próximo capítulo é Jesus e dever, né? Então o dever ele seria essa proposta que Joana nos dá sobre o comportamento atual das pessoas que têm essa irresponsabilidade e o não cumprimento dos deveres, né? Então, hoje, nós nos defrontamos muito com isso, né? Daquelas pessoas, ou até mesmo nós, muitas vezes, que assumimos algumas questões, algumas tarefas, mas logo no início a gente acaba, né, declinando e acaba não cumprindo essa responsabilidade que nos coloca. Então, diante do dever, ela traz toda, né, uma proposta muito bela, né, que é a situação contemporânea que a Joana aborda nesse 8º capítulo, onde a irresponsabilidade, né, ela vai trabalhar de uma forma muito bela. Então, na primeira parte, ela vai colocar que os deveres de cada um conduz a essa evolução,
resultado dessa conquista moral da consciência, em sintonia com o equilíbrio, né, cósmico, esse equilíbrio cósmico. Na segunda parte, ela exemplifica o comportamento do homem que se esforça e merece respeito com a parábola dos trabalhadores da vinha. E, finalmente, ela tece, então, a proposta de Jesus diante do dever. Então, olha a importância tanto da justiça quanto do dever, né? Então, o próximo capítulo, o 8º capítulo, é um capítulo muito bonito e muito importante para os dias atuais, né? É uma questão muito séria, principalmente dos grupos espíritas, né? Quando a gente se depara com essas pessoas que declinam diante da tarefa, e às vezes nós próprios acabamos declinando, né? É interessante, porque realmente ela começa o capítulo falando dessa imaturidade psicológica, da maioria de todos nós, que, de uma certa medida, muitas vezes mascaramos, né, a nossa existência, ou nos colocamos de maneira narcisista, achando que somos merecedores de muita coisa, quando somos devedores da vida. A vida nos deu muito até aqui, né? E na nossa inconsciência a gente acha pouco ainda, e como diz Joana, né, incontáveis indivíduos que se creem merecedores de tudo, né? Que essa visão muito ainda infantil da realidade, né? E que acabam nesse afã egoísta, né? Muitas vezes voraz, né? Passando por cima dos outros e querendo abocanhar o melhor da vida, sem esse compromisso com o dever, como tu coloca aí. E aí eu acho bem interessante que nesse capítulo ela traz, digamos, sinais, né? Como é uma proposta psicológica, né, de Joana de Ângeles, ela dá sintomas comportamentais que nos alertam, que são realmente dicas valiosas, até que ponto a gente está ainda identificado com essa inconsciência infantil, né? E ela vai dizer coisas que são muito práticas do ponto de vista psicológico e espiritual. Acho isso interessante no Jesus de Atualidade, que na maioria dos capítulos ela dá elementos muito práticos de orientação e de trabalho conosco mesmo. E aqui ela começa, né, a dizer, quando a gente se fecha nos valores que achamos que nós atribuímos em nós mesmos, gerando uma inconsciência, né? E aí não conseguimos nos confrontar com a realidade, ou somos frustrados, ou a gente se amargura. Então, isso é um sinal dessa atitude imatura. Continua a assumir responsabilidade, nem cumprimos com os deveres que nos cabe realizar, ou a gente se compromete, mas abandona e despreza, desqualifica, dá uma desculpa, né? Acusando muitas vezes aos outros como sendo a dificuldade, a causa do abandono, e não assumindo que a responsabilidade é nossa. Quando a gente é exigente com a conduta alheia e muito benevolente com os nossos erros, né? E assim, muito gentil quando nos convém, mas quando as coisas não estão de acordo com a gente se torna intratável na forma de lidar com os outros. Então, ela está trazendo várias atitudes que, se a gente prestar atenção e olhar para elas, a gente vai poder ter uma noção até que ponto a gente assumiu uma maturidade psicológica da vida e estamos comprometidos com esse dever que nos cabe diante daquilo que a gente assumiu antes de reencarnar. E tem uma coisa tão interessante que ela fala assim que o dever conduz à evolução. E conforme nós vimos no primeiro capítulo do Evangelho, né, do Jesus e a Atualidade, ela fala que a evolução é o maior desafio, né, do espírito, segundo aquele primeiro capítulo que nós vimos. Então, o dever vai nos conduzir à evolução. E todos temos os deveres para com a vida, para conosco mesmo e para com o próximo. Então, às vezes, a gente acha assim, não, mas eu não tenho que fazer nada grandioso, né? Ou ao contrário, eu tenho que fazer algo grandioso, isso é meu dever. Não, coisas mínimas do dia a dia,
do dar água para um animal, né? Não deixar uma planta morrer de sede. Isso faz parte do dever. Então, coisas do dia a dia fazem com que nós possamos, então, galgar esse degrau da evolução que nos é colocado. Nós precisamos sair dessa condição, né? E ela nos fala que para que a gente possa fazer isso, a importância da ação, né? Então, o Jung fala uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim, ninguém se individua em cima do Monte Everest, né? Ou seja, se a gente ficar isolado lá em cima, no Monte Everest, a vida vai passar, eu vou chegar a um determinado momento que eu morro, mas eu fico estacionado, e aí a gente vê muitas vezes, né, nas obras espíritas, muitos relatos e casos onde o espírito desperdiçou uma encarnação inteirinha e ele ficou estacionado. Não se regride, mas ele estaciona. Então, o dever é essa alavanca propulsora do progresso espiritual e moral, e que nós precisamos a cada dia, né, sair dessa paralisação e ir para a ação. E, de novo, quando a gente olha lá no final, né, no capítulo Pedi e Obtereis, tudo isso que eu acho belo, todos os verbos são verbos de ação. Batei e dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Se você buscar, você encontrar. Mas se você não buscar, como que você vai encontrar algo que você não buscou? Né? Então, aí a gente percebe que a proposta da Joana toda é uma proposta de ação, é uma proposta de atividade, é uma proposta que nos chama a fazer algo em relação a nós mesmos, ao próximo, à sociedade e para com a vida. Então, nós temos deveres, sim, para com a vida, para com o próximo e para com o outro, e para com nós mesmos. Né? O autodescobrimento é uma tarefa muito longa, mas que nós precisamos fazer por nós mesmos. Com certeza. E ela lembra, né, a parábola de Jesus, que está contada em Mateus, daquele homem que tinha 2 filhos, né? Que ele fala ao primeiro filho que ele viesse trabalhar na sua vinha. O primeiro filho disse que queria, né, de bom grado, assim, aparentemente, mas depois não foi trabalhar no do pai, né? E o outro fez a mesma proposta e disse: não quero, não tenho interesse, né? Todavia se arrependeu e foi, né? Daí Jesus pergunta qual dele atendeu à vontade do Pai, né? E aí realmente, né, as pessoas que estavam ali com o mestre poderam o segundo. Então, esse compromisso com a ação, porque muitas vezes a gente se coloca como muito favorável, né? Se diz querendo, mas a nossa ação não corresponde àquilo que a gente traduz e que muitas vezes a gente faz para enganar nós mesmos, né, Adriano? Então, de uma certa maneira, essa ação é o compromisso, né? Eu não tenho que saber se eu vou receber por essa ação ou não, se é justa ou não é injusta, se eu devo ou não devo, porque o outro faz ou deixa de fazer. Então, essa questão de Joana colocar, né, o dever na ação, é porque a ação sintetiza, de certa maneira, aquilo que é necessário. E a gente lidava, há alguns encontros atrás, sobre essa relação do dever com a honra, né? Honrar a nossa vida, honrar o nosso compromisso. E a gente honra nesse compromisso com a ação que nos cabe diante das tarefas e daquilo que a vida pede de nós. A Joana também nos coloca, que é muito interessante, que ela nos traz a necessidade da ação constante como reflexo da vida, né? A ausência de ação é morrer, é a morte. A morte não existe para o espírito, né? Mas se pudéssemos pensar em uma morte, para o espírito seria a estagnação, seria esse morrer, né? E é interessante a gente entender esse dever tanto num processo de extroversão, de atuação perante um organismo social, mas também o dever de conhecer a si mesmo, um processo interno, né, de fazer esse mergulho interior e de realizar esse dever conosco, esse dever moral de nos realizar enquanto self.
Então, ela coloca essas duas realidades psíquicas como algo muito importante. Daniel, que ela fala que a morte é a estagnação, né, da vida, né? E, de uma certa maneira, a gente tem esse compromisso, né, de em vez de ir contra o reino de Deus, construir o reino de Deus dentro de nós e no mundo, né? Então, de uma certa maneira, aqui esse dever, né, é o dever do homem de bem, né? O dever do compromisso com os valores divinos, o compromisso com essa verdade que Jesus nos trouxe como uma verdade libertadora para cada um de nós, né? E que a gente, e cada um, até porque cada um é dado conforme a sua obra, conforme a sua realidade, né? Porque a gente viu que não há injustiça no plano divino. Então, a ação é na medida da nossa força, na medida da nossa necessidade e na medida do lugar que eu ocupo no drama da criação, naquele momento que envolve não só a minha caminhada pessoal evolutiva, mas o meu papel diante do cenário coletivo da qual eu habito. Então, toda vez que a gente abre mão de um compromisso, a gente quebra uma cadeia necessária de movimentos que podiam ser muito úteis para a nossa realidade e para o mundo todo. Então, abrir mão da tarefa, se acovardar, fugir de nós mesmos e do trabalho que a vida nos coloca, é justamente essa paralisia, essa morte psicológica que gera estagnação, e toda estagnação vem junto com ela o resultado dela, né? Uma água que fica parada, ela cria não só sujeira, né? E ela vai gerando bactérias, vírus, enfermidades e assim por diante. E é interessante que aí nós vemos exatamente isso, né? Que o dever impõe renúncia e impõe sacrifício. Então, é isso que é difícil, né? Nós precisamos renunciar a quantas coisas quando vamos seguir a Jesus. Não tem a parábola do jovem rico, que ele chega para Jesus e pede, né, que ele gostaria de segui-lo. Aí Jesus fala, então vai, vende tudo que tens e siga-me. E aí, então, ele declina, ele fala, não, né? Enfim, eu tenho que ir uma corrida amanhã, não vou... né? Depois da corrida, então, eu sigo. Então, nós precisamos renunciar muitas coisas diante do dever, mas eu gosto de olhar a palavra sacrifício como aquele ofício sagrado, né? Então, é um trabalho sagrado diante do dever, com a vida, com a sociedade, com as pessoas, com a natureza, com o meu progresso pessoal e moral. Então, é um ofício sagrado, é um sacro ofício. Então, é muito bonito. Então, essa renúncia vale a pena, porque realmente é a nossa evolução que está realmente necessitando disso tudo. A Adriana traz, né, essa questão da renúncia e do sacrifício como um processo, como virtudes necessárias para ir a essa ação no dever. E a Joana coloca aqui, né, de maneira muito clara, a necessidade de se vencer a infância psicológica para poder viver essa renúncia e esse sacrifício, né? O ego identificado com a sua realidade mais infantil, inconsciente da sua própria realidade, que é a maioria de nós que ainda está nessa luta interna para vencer essas demandas, né, da relação ego-self, não consegue cumprir o dever, né, porque essa identificação com essa realidade mais infantil, mais regredida da alma, o indivíduo não consegue renunciar, ele não consegue sacrificar, que exige uma demanda de uma consciência muito maior, um processo muito mais amadurecido, de uma psicologia muito mais madura, né? Então, quando nós estamos identificados com essa realidade mais de uma infância psicológica, o indivíduo ela coloca um rol aqui de algumas coisas que ela fala. O indivíduo crê-se merecedor de algo que ele não merece, acredita ter valores que é idealizado, que ele não conquistou, né? Ele não assume responsabilidade, que é fundamental para o cumprimento do dever, né? Não tem essa troca, abandona os projetos, né? Ele cria projetos, mas abandona esses projetos, acusa, se sente injustiçado, né? E ao mesmo tempo que ele se coloca nessa relação, ele mesmo vira um fardo social
e vai se mergulhando nas feridas infantis que não o conduzem a esse cumprimento do dever, né? Que exige uma psique mais amadurecida. O Emmanuel fala que a liberdade de se fazer, de fazer o que se quer, está condicionada a fazer o que se deve fazer. E só um ser consciente, né, uma criatura consciente dessa realidade espiritual, sua própria, e mais a extrovertida a partir do Evangelho de Jesus, pode, né, viver esse dever com esse nível de consciência mais lúcido. É interessante, né, que dentro disso tudo que a gente está trazendo, né, a Joana nos coloca: nós somos o servidor do mundo. Eu acho tão bonita essa frase dela, até porque, segundo se consta aí por todos os relatos espirituais, o maior prazer, a maior felicidade que um espírito tem quando chegou a essa maturidade espiritual, a evolução espiritual, é servir. Servir é um ato de amor. Servir está em comunhão com Deus, com a vida. Servir é realizar a si mesmo, né? Então, na verdade, esse dever não é um encargo pesado, não é um castigo de Deus. É um convite para a gente aprender a servir, porque o servidor é aquele que ama, e aqui, que a gente serve, que nem uma flor, uma rosa, né? Quando ela desabrocha, né? E para servir, para se doar para o mundo, ela reconhece a sua beleza, o seu perfume, a sua cor. Então, servindo, a gente se reconhece e a gente expande a nossa realidade, a nossa natureza. E se a gente for juntar daí esses dois capítulos, né, a questão da justiça e do dever, na ideia do homem de bem, do homem justo, né, que a gente pode dizer que é aquele que põe sua força a serviço desse serviço, não só do direito do humano, dos homens, mas dos direitos que beneficiam o código divino, né? Em termos de fato, de talentos, né? Dentro das inúmeras possibilidades, e instaura, então, uma ordem nova, gerando beleza, harmonia, promovendo o progresso, promovendo o melhor de todos, né? Sem a qual nenhuma outra ordem poderia construir e se realizar sem esse movimento, né? Não que dentro da justiça a ordem não vai se fazendo naturalmente, espontaneamente, porque é da lei, né? Que dentro dessa visão evolutiva tudo é perfeito e harmônico na criação. Mas os caminhos disso, Deus não nos deu a chance de estar presente, né? De poder colaborar dentro dessa ordem e promover, né? Na obra dele, compartilhou a obra dele conosco para que a gente possa gerar beleza, gerar harmonia e viver a expressão do amor em todas as possibilidades que envolvem a expressão da vida. Tem uma coisa tão linda que ela vai colocando bem no finalzinho do capítulo, quando ela fala assim, ela propõe que a gente use a insatisfação. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes no consultório as pessoas vêm reclamando, eu estou insatisfeita, nada me motiva, eu não consigo, né? E as pessoas reclamam muito do espinho da insatisfação. E ela fala que sem rebeldia, então, se nós olharmos para a insatisfação sem a rebeldia, essa insatisfação é o que vai nos motivar para uma conquista mais elevada, né? Porque, de alguma maneira, é a pessoa que já está num nível que ele já conquistou e ele está insatisfeito porque aquilo ficou monótono, a vida perdeu a graça, porque ele está desmotivado, ele não precisa se esforçar mais. Então, quando a insatisfação vem, a gente tem que se despir da rebeldia para que a gente possa, então, estarmos motivados para galgar esse novo degrau diante da nossa evolução. Eu acho isso muito bonito. Nosso tempo já está se esgotando, mas eu acho que queria reforçar essa questão da Adriana, que no final do capítulo ela dá, então, alguns
exercícios práticos, né? Algumas atitudes importantes em termos de comportamento que envolve esse trabalho do fazer, da ação, do dever. Então, é importante vocês poderem meditar, né? E buscar trazer para a nossa vida essas dicas preciosas da benfeitora em favor da nossa transformação psicológica e espiritual. De não prometer o que a gente não pode realizar, ou o que a gente não pretende fazer, não criar ilusões e criar expectativas que a gente não possa cumprir, de não ficar inoperante, né, de não se acomodar e ficar inoperante no lugar que a gente já conquistou, não compactuar com a nossa mediocridade, né, de poder identificar possibilidades sempre novas em relação ao nosso caminho e de não deixar de crescer, como a Adriana colocou, usando a insatisfação como uma forma de motor, né? Motor de ir adiante. Então, são dicas preciosas que é importante a gente ler e reler, né? Porque a gente esquece disso. Então, de vez em quando, dá uma olhadinha e repensa, e traz para si, e avalia até que ponto realmente eu estou seguindo essas regras de ouro aqui, que vão me ajudar muito na minha caminhada, no exercício e no aproveitamento da minha encarnação. Finalizando, então, o nosso encontro de hoje, não sei se ainda a Adriana e Daniel querem dizer algumas últimas palavras. Eu trouxe uma frase da Joana, que não é desse capítulo, mas sintetiza os 2 capítulos, então me permitam que eu leia. Ela diz assim: ama sem aguardar resposta, serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem, atenuará, libertará o que realizaste equivocadamente, e assim reencontrar-se-á com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós, como sendo o amor não amado, porém amoroso de sempre. Muito obrigada. Podemos ficar com essas belas palavras de Joana, né, para encerrar. Isso aí, gente. Então, deixa o like aqui no canal, né, que vocês estão acompanhando, gostando do nosso projeto aqui, junto à nossa querida Casa Máter, Mansão do Caminho. Deixe também suas questões, suas perguntas, para a gente poder ir debatendo essas provocações tão interessantes que Joana de nos coloca através da sua obra. Um grande abraço a todos.